Olá, amigos e amigas, novamente aqui junto com vocês para estudarmos a Bíblia em grupo de vivência. Como havíamos falado, nós vamos agora fazer um estudo bíblico em nossos encontros do grupo de vivência. Teremos nesse primeiro momento 8 encontros, esse tempo pascal. Acabamos de celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. Um texto que nós lemos agora, nos domingos, nesse tempo da Páscoa, um texto muito bonito, é o discípulo de Emaús. Porque no primeiro dia da Páscoa, eles estão voltando para casa. Então, esse tempo pascal é um tempo muito propício para olharmos para a Palavra de Deus, para aquecer o nosso coração e também ajudar a entender mais e adorar mais a Eucaristia. Comungando, celebrando e vivenciando isso em comunidade. Então, sejam bem-vindos para juntos o nosso grupo de vivência de 2019, pós-Páscoa, começando agora. Então nós vamos fazer esse estudo bíblico em grupo de vivência a partir daquilo que Jesus fez. Jesus usou e muito a Bíblia. E é isso que nós queremos fazer. Conhecer a Bíblia a partir de Jesus. Como Jesus utilizou a Bíblia e ensinou também os seus discípulos a utilizá-la. E nós vamos centralizar esses 8 encontros na aliança de Deus com o povo. Em especial, a aliança de Deus com Moisés. Como Moisés ensinou os mandamentos, os 10 mandamentos da aliança de Deus, nós vamos tentar fazer então um estudo bíblico, porque o centro da palavra da Bíblia, o centro da Bíblia é essa aliança que Jesus vai renovar definitivamente. Em especial, agora nós vamos começar com um curso de Bíblia que Jesus utilizou. Jesus, junto no caminho de Emaús, ensinou os seus discípulos a entender da Bíblia. Nós vimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, o discípulo de Emaús. É o capítulo 24, do versículo 13 ao 35. O discípulo de Emaús representa toda uma comunidade de seguimento de Jesus. Quem escreveu foi o evangelista Lucas. Marcos, João e Mateus não falaram deste evangelho, desta passagem, apenas Lucas. Porque Lucas quer que a comunidade onde ele está catequizando entenda algo específico para eles. Jesus se apresentou aos 2 discípulos e Lucas, nós podemos dizer, que vai dividir o evangelho em 5 blocos, podemos dizer 5 cenas, como se fosse um teatro, vai ser em 5 atos a apresentação que Jesus vai estar fazendo com os seus discípulos. E nós vamos entendendo então. O discípulo de Emaús apresenta então a comunidade cristã logo no início da igreja. E o que nós podemos perceber? Pessoas que estão deixando a igreja, representada nesses 2 discípulos. O texto começa dizendo: nesse mesmo dia, 2 discípulos saem de Jerusalém e voltam para casa, uma comunidade, uma aldeia, um povoado chamado Emaús, e vão conversando sobre os fatos que aconteceu. Nesse mesmo dia, então primeiramente, o que seria? Que dia que é esse? O dia, o domingo, o dia da ressurreição. Para nós é isso. O dia da ressurreição, domingo. Mas para os 2 discípulos, é o 3º dia após a morte de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, ficou o sábado todo e no domingo, 3º dia, eles estão indo embora. O que está acontecendo? Jesus começou a caminhar com eles estão indo embora, Jesus se aproxima, começa a caminhar e pergunta o que eles estão conversando, falando pelo caminho. E ele se assusta com Jesus. Como? Você é o único forasteiro que toda a região não conhece o que aconteceu em Jerusalém? Jesus fez de conta que não. Olha que interessante tudo isso. Jesus entra na conversa, Jesus não quer dar
nenhum conselho, Jesus entra no assunto, o que é a realidade que eles estão falando, sofrendo ali. E eles falam então da decepção que eles tiveram com a morte de Jesus. Condenaram Jesus à morte, crucificaram Jesus. E já faz 3 dias que isso aconteceu e nada aconteceu depois. Por isso que estão indo embora. Estão desanimados porque eles achavam que Jesus fosse o Messias, o libertador de Israel. 2 coisas que futuramente nós também vamos trabalhar. Uma coisa é o Messias e outra coisa é o libertador. Nós falamos 2 coisas. Aqui eles falam, nós achávamos que ele fosse o libertador de Israel. Alguém que viria para governar o povo e, no entanto, as autoridades políticas e religiosas mataram Jesus. Então aqui tem uma questão muito séria. Por que essas autoridades matam Jesus? O que tinha por trás de tudo isso? Então nós temos um problema sério. Você lê o livro, leia o livro lá, no Aprofundando a Palavra, que estamos comentando. Inclusive o texto é elaborado por um padre biblista que já faleceu há 2 anos, o padre Tomás, que era um homem muito inteligente na Bíblia. Então esse texto foi ele que escreveu, que está aí no livrinho para vocês entenderem. Depois os 2 continuam falando disso. E Jesus, inclusive, dá uma dura neles. Porque eles não reconheceram o testemunho das mulheres. Algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto dizendo que tinham visto anjos e os anjos falaram que Jesus está vivo. No entanto, 2 foram lá, discípulos, reconheceram o túmulo vazio, mas não viram Jesus. Sinal que o quê? É sinal que apenas o túmulo vazio não é fundamento para a fé. Não importa o túmulo. O túmulo vazio não é fundamento para a fé, para crer. O crer, o acreditar, é a experiência com Jesus ressuscitado. É isso que vai ser a experiência com Jesus ressuscitado e o testemunho, esse sim vale para a nossa fé e fortalece a nossa fé. E eles continuam, Jesus então dá uma dura, será que não era preciso acontecer tudo isso? Para que ele pudesse entrar no reino da glória? E aí olha só, agora sim um curso de Bíblia. Começando por Moisés, Jesus passou pelos profetas e explicava as Escrituras. Começou por Moisés, passou pelos profetas e ensinava as Escrituras, tudo o que diz respeito a ele. Então aqui foi um verdadeiro curso de Bíblia que Jesus deu a eles. E é isso que nós queremos também. Então nesses nossos encontros, agora serão 8 encontros, depois nós vamos ter mais 20 e poucos encontros até o final do ano, fazendo formação bíblica. Vamos olhar toda a história bíblica, como foi então que Jesus foi ensinando eles a ler a Bíblia. E a ler a Bíblia, olha só, esse que é o importante para o nosso curso, partindo da realidade. Jesus não chegou dando lição de moral, Jesus não chegou explicando a Bíblia, Jesus não chegou falando ensinamento de doutrina. Jesus quis saber o que é que eles conversavam. Ou seja, Jesus entrou na conversa, na realidade, para ajudar eles a entender a palavra a partir da realidade. E aí, como eles ainda não tinham entendido, por quê? Porque eles conheciam a Bíblia de cor. O judeu conhece a Bíblia, os salmos, os profetas, a lei, conhece de cor. Mesmo sendo analfabetos, eles conhecem a Bíblia. Possivelmente esses 2 discípulos são analfabetos, mas eles conhecem a Bíblia. Só que eles não conseguem fazer uma interpretação da Bíblia a partir da realidade, ou entender a realidade a partir da Bíblia. E aí Jesus, então, vai fazer uma interpretação da Bíblia com eles para que eles possam conhecer a realidade que eles vivem. Como que Deus está presente nessa caminhada. Se eles eram 2, estão deixando Jerusalém para ir para casa, é o sinal, é o símbolo de muitas gente, ou muitos judeus convertidos estão deixando a igreja primitiva. Hoje também muitos católicos estão deixando a igreja. Estão saindo da igreja católica, não participam mais da igreja católica ou vão para outras igrejas, ou simplesmente não seguem mais igreja nenhuma, religião nenhuma. Então isso são sinais, como que a Bíblia pode nos ajudar. E é isso que Lucas quer que a comunidade entenda, que a partir da leitura da Bíblia, o coração aquece. Os 2 vão começar a entender que quando eles caminhavam, Jesus falava, o coração deles ardia. Então a palavra de Deus faz arder o coração.
Jesus faz de conta que vai mais para frente. E os dois ficam assustados. Não fica conosco, é tarde, a noite vai chegar e logo. Então é perigoso à noite. Assalto, roubo. O próprio Jesus, Lucas mesmo vai falar do bom samaritano quando o assaltante rouba um homem e espanca, rouba tudo o que ele tem, ele fica caído na rua. Então é perigoso o roubo, o assalto, então eles acolhem. Como um bom judeu, os discípulos, então, eles têm como norma, como lei, acolher os peregrinos. Convidaram Jesus para ficar com eles e Jesus entra na casa e fica. E o que vai acontecer? Uma ceia, um jantar. Uma coisa que é interessante a gente observar aqui. Muitas pessoas falam, e a gente vai estudando, e gostam inclusive dessa passagem, no sentido de comparar quem são esses discípulos. Aqui diz o nome de um deles chamado Cleófas, que vai falar com Jesus. O outro não fala nada. Mas quem que seria o outro? É interessante que lá no Evangelho de João, diz que ao pé da cruz existe uma mulher chamada Maria, mulher de Cleófas, inclusive que é irmã da mãe de Jesus. Olha que interessante isso falado lá. Então, se existe a Maria, mulher de Cleófas, e aqui está falando do Cleófas, podemos falar que é um casal. Que aqui está o Cleófas, que fala com Jesus, e a sua mulher, que estão voltando para casa. Até porque eles voltam para a mesma, vão junto para a mesma casa e Jesus vai com eles. Então, possivelmente, um casal missionário que é discípulo de Jesus, ou um bom judeu que foi para a peregrinação da Páscoa e agora está voltando em casa frustrado porque Jesus havia morto. Mas quando está na mesa, na casa deles, Jesus pega o pão, faz ação de graça, distribui e entrega. É a Eucaristia. Aqui relembra a ceia do Senhor. A Eucaristia é isso. Pegou o pão, partiu, ergueu, apresentou a Deus, fez ação de graça, partiu e distribui. É a Eucaristia. Nisso os olhos deles se abrem e eles reconhecem. É Jesus. E Jesus desaparece. O que Lucas quer mostrar para a comunidade? Nós não precisamos da presença física como uma muleta para a caminhada, para dizer que Jesus realmente ressuscitou. Mas precisamos fazer a experiência dele ressuscitado em nossa vida e acreditar nos testemunhos. E aquele casal, então, que tinha medo, porque estava à noite, vieram com medo de Jerusalém. Em Jerusalém tinha a morte de Jesus, tinha a perseguição dos judeus. Agora, os 11 quilômetros que tinham vindo, voltam alegres, não mais com medo e triste, mais felizes. E ainda fala, não ardia o nosso coração quando ele caminhava conosco, explicava as Escrituras? Então, voltando para Jerusalém, lá no cenáculo, com os outros discípulos, com a mãe de Jesus, com todos ali, eles chegam e os discípulos testemunham, realmente Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contam o que aconteceu com eles no caminho, como reconheceram Jesus ao partir o pão. Olha que bonito tudo isso. Que fato muito extraordinário e interessante, que bom a gente poder estudar. Nosso tempo é curto, mas agora você é provocado a ler várias vezes esse texto bíblico e reler esse texto no grupo de vivência ou em casa, essas passagens da Bíblia, que muito nos ajuda. E aí nós podemos fazer muitas perguntas para Lucas. O que está acontecendo na comunidade dele quando ele está escrevendo esse texto? O que ele quer que a comunidade entenda? E para nós, o que está acontecendo hoje na nossa igreja? Como que nós podemos, então, entender essa passagem? O que eu entendo é isso. Nós, católicos, nós não temos o hábito de ler a Bíblia. Nós não temos o conhecimento. Nós não temos condições, muitas vezes, de um estudo, aprofundamento. Mas, se nós não partirmos da palavra de Deus, que ilumina a nossa vida e aquece o nosso coração para fazermos experiências concretas de Jesus, nós vamos continuar ainda com uma falta muito grande na nossa fé. A formação bíblica, então, é muito importante. Jesus partiu do Antigo Testamento para iluminar a realidade que eles vivem, para entender a sua missão. A igreja de Lucas possivelmente não estava mais buscando a Bíblia, na Bíblia, o fundamento para a fé. Não estavam mais. E mais, não estava mais fazendo experiência da comunidade na Eucaristia. Muitos católicos estão assim também. Não está fazendo experiência da Eucaristia, não valoriza, ou mesmo comungando não valoriza, não reconhece a importância e a fundamentação da Eucaristia na vida da igreja. Então a Eucaristia e a palavra é a fonte da nossa fé como igreja católica cristã. E aqui que a comunidade de Lucas então vai entender que os discípulos de Emaús
conseguiram fazer uma experiência da palavra e da Eucaristia e assumir a sua missão, formar comunidades. Por isso, então, o grupo de vivência, nossas diaconias, as nossas paróquias, nós formamos comunidades. E a paróquia é a rede de comunidades. Então, a importância de junto nós lermos a Bíblia. Por isso, nós queremos oferecer, então, esse curso, essa formação bíblica, para que você possa também aquecer o coração, conhecer mais. Na sequência, nós vamos fazer estudos bíblicos. Agora, no livrinho, na sequência, você tem aí algumas perguntas de realidade bíblica. Como que nós podemos fazer? Então, você vai tentar ler, você vai fazer isso, ou lá no grupo de vivência, aí no seu grupo, ou em casa. Você vai tentar responder. Né? Como é que é dividida a Bíblia? Como que está distribuído os livros? Como é que eu acho um texto bíblico? Então, perguntas básicas aí na página 11 do nosso livrinho, que por sinal, né, nós não apresentamos. Nosso livrinho aqui na capa é os discípulos de Emaús, caminhando com Jesus, Jesus explicando para eles a palavra de Deus. Então, é o volume 1 de uma introdução ao estudo bíblico. E aí nós vamos ter o volume 2, que serão vários encontros. Na contracapa aí, então, essa bonita foto do nosso bispo, de sua ordenação, e as palavras dele na posse na nossa diocese. Conhecer, adorar e doar. E depois, aquela antífona que ele está pedindo que todos nós aprendamos, que você é convidado a rezar nas orações iniciais ou após a Ave Maria, Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai a diocese de Apucarana. Que nós possamos, então, em nossos grupos de vivência, fazer uma experiência de uma igreja pastoralista, de uma igreja que ama a palavra de Deus, que estuda a Bíblia e adora a Eucaristia. Que você possa, então, compartilhar, gostando desse vídeo, então você compartilhe com outras pessoas, estudando os livros da Bíblia, uma introdução, né, de um estudo bíblico para a gente aprender mais e também amar mais.